Hoje você vai conhecer os maiores artilheiros da história do futebol mundial. Jogadores que marcaram época, quebraram recordes e balançaram as redes centenas de vezes ao longo de suas carreiras. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem conferir essa lista incrível dos reis do gol. Em 40º lugar, Fred. É um dos grandes atacantes do futebol brasileiro nas últimas décadas. Conhecido pelo oportunismo, posicionamento e finalização dentro da área, marcou 414 gols ao longo da carreira. Teve passagens de destaque por clubes como Cruzeiro, Lyon, Fluminense e Atlético Mineiro. No Fluminense, se tornou ídolo e um dos maiores artilheiros da história do clube. Pela seleção brasileira, também conquistou títulos importantes. Fred ficou marcado pela regularidade, liderança e capacidade de decidir partidas importantes. Em 39º lugar, Ronaldo Nazário. Conhecido como o Fenômeno, é considerado um dos maiores atacantes da história do futebol. Com dribles rápidos, arrancadas impressionantes e enorme poder de finalização, marcou 414 gols ao longo da carreira. Brilhou por clubes como Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Corinthians. Pela seleção brasileira, conquistou 2 Copas do Mundo e se tornou um dos maiores artilheiros da história dos mundiais. Ronaldo ficou marcado pela habilidade, velocidade e capacidade de decidir jogos importantes. 38º. Mbappé. É um dos maiores craques do futebol mundial na atualidade. Conhecido pela velocidade impressionante, dribles rápidos e grande poder de finalização, marcou 428 gols ao longo da carreira. Brilhou principalmente pelo Paris Saint-Germain e pela seleção da França, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2018 ainda muito jovem. Mbappé se tornou referência no futebol moderno pela explosão física, habilidade e capacidade de decidir grandes partidas. Em 37º lugar, Dadá Maravilha. Também conhecido como Dário, foi um dos atacantes mais folclóricos e carismáticos da história do futebol brasileiro. Com grande impulsão e excelente jogo aéreo, marcou 436 gols ao longo da carreira. Teve passagens marcantes por clubes como Atlético Mineiro, Internacional e Bahia. Pelo Atlético Mineiro, se tornou ídolo e ajudou o clube na conquista do Brasileirão de 1971. Em 36º lugar, Dixie Dean. Foi uma verdadeira lenda do futebol inglês e um dos maiores artilheiros da história do esporte. Marcou 436 gols ao longo da carreira e se tornou ídolo eterno do Everton. Ficou mundialmente famoso por sua incrível temporada de 1927-28, quando marcou impressionantes 60 gols no campeonato inglês, recorde que permanece até hoje. 35º. Fernando Morena. É um dos maiores artilheiros da história do futebol uruguaio. Com grande poder de finalização e excelente posicionamento, marcou 439 gols ao longo da carreira. Se tornou ídolo do Peñarol, clube onde viveu os melhores momentos da carreira e conquistou títulos importantes, incluindo a Libertadores. Também teve passagem pela seleção do Uruguai, sendo reconhecido como um atacante decisivo e muito eficiente dentro da área. 34º. Sándor Kocsis. Foi um dos maiores atacantes da história do futebol húngaro. Conhecido pelo incrível jogo aéreo e pelo faro de gol, marcou 453 gols ao longo da carreira. Fez parte da lendária seleção da Hungria dos anos 1950, considerada uma das melhores equipes da história do futebol. Também brilhou por clubes como Honvéd e Barcelona. Kocsis ficou eternizado pela eficiência ofensiva, inteligência dentro da área e pela enorme quantidade de gols marcados em competições importantes. 33º. Neymar. É um dos maiores jogadores brasileiros da sua geração e um dos atletas mais talentosos do futebol mundial. Com muita habilidade, dribles rápidos e grande capacidade de decisão, marcou 454 gols ao longo da carreira. Brilhou pelo Santos, Barcelona e Paris Saint-Germain, conquistando títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões pelo Barça. Pela seleção brasileira, se tornou um dos maiores artilheiros da história do país. Neymar ficou marcado pela criatividade, velocidade e talento em lances decisivos. 32º. John Aldridge. Foi um grande atacante irlandês, conhecido pelo faro de gol e pela eficiência dentro da área. Ao longo da carreira, marcou 455 gols e teve destaque principalmente com as camisas do Liverpool e da Real Sociedade. Pelo Liverpool, conquistou títulos importantes e se tornou um dos artilheiros marcantes do clube nos anos 1980. Pela seleção da Irlanda, também teve papel importante, sendo lembrado pela raça,
posicionamento e capacidade de decidir jogos importantes. 31º. Edin Dzeko. É um dos maiores jogadores da história da Bósnia. Centroavante de muita técnica e presença de área, marcou 458 gols ao longo da carreira. Teve passagens de destaque por clubes como Wolfsburg, Manchester City, Roma e Inter de Milão. Pelo Manchester City, conquistou títulos importantes e foi peça fundamental na ascensão do clube no futebol inglês. Pela seleção da Bósnia, se tornou o maior artilheiro da história do país, sendo referência pela liderança, inteligência ofensiva e poder de finalização. 30º. Hulk. É um dos atacantes brasileiros mais conhecidos de sua geração. Dono de muita força física, chute potente e velocidade, marcou 458 gols ao longo da carreira. Teve grande destaque no Porto, de Portugal, além de passagens marcantes pelo Zenit, da Rússia, e pelo Atlético Mineiro, onde conquistou títulos importantes. Pela seleção brasileira, também participou de competições internacionais. Hulk ficou famoso pelos gols de longa distância, explosão física e capacidade de decidir partidas importantes. 29º. Edinson Cavani. É um dos maiores atacantes da história do futebol uruguaio. Conhecido pela raça, movimentação intensa e excelente finalização, marcou 463 gols ao longo da carreira. Teve passagens de destaque por clubes como Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United e Seleção do Uruguai. No PSG, se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube. Cavani também ficou marcado pela entrega em campo, jogo aéreo forte e faro de gol decisivo. 28º. Heinrich Schlosser. Foi um dos pioneiros do futebol mundial e um dos maiores artilheiros da história da Hungria. Ao longo da carreira, marcou 465 gols e brilhou no futebol europeu no início do século XX. Pela seleção húngara, também teve grande destaque, sendo um dos principais jogadores de sua época e ajudando a popularizar o futebol na Hungria. 27º. Hans Krank. Foi um dos maiores atacantes da história do futebol austríaco. Com grande poder de finalização, marcou 492 gols ao longo da carreira e se destacou principalmente pelo Rapid Viena, onde virou ídolo. Também teve passagem marcante pelo Barcelona, da Espanha. Pela seleção da Áustria, ficou conhecido por atuações decisivas e por ser o principal nome da equipe em sua geração. 26º. Jimmy Greaves. Foi um dos maiores artilheiros da história do futebol inglês. Dono de uma finalização excepcional, marcou 494 gols durante a carreira e fez enorme sucesso principalmente com a camisa do Tottenham. Também passou por clubes como Chelsea, Milan e West Ham. Pela seleção da Inglaterra, participou da campanha do título da Copa do Mundo de 1966. 25º. Gyula Zengeler. Foi um dos maiores atacantes da história do futebol húngaro. Com um faro de gol impressionante, marcou 503 gols ao longo da carreira e brilhou principalmente pelo Újpest, da Hungria nas décadas de 1930 e 1940. 24º. Hugo Sánchez. Foi um dos maiores atacantes da história do futebol mexicano. Com 510 gols na carreira, ficou famoso pela incrível capacidade de finalização e pelos gols acrobáticos. Brilhou principalmente no Real Madrid, onde conquistou vários títulos e se tornou um dos maiores artilheiros do clube. Pela seleção do México, também teve grande destaque, sendo considerado até hoje um dos maiores jogadores da história do país. 23º. Roberto Dinamite. Foi um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro e o maior ídolo do Vasco da Gama. Com 512 gols na carreira, ficou marcado pela habilidade, força física e faro de gol. Durante décadas defendendo o Vasco, conquistou títulos importantes e se tornou o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Pela seleção brasileira, também teve destaque em Copas do Mundo e é lembrado como um dos grandes centroavantes do futebol nacional. 22º. Isidro Langara. Foi um grande atacante espanhol e um dos artilheiros mais eficientes da história do futebol. Com 512 gols na carreira, ficou conhecido pelo enorme poder de finalização e pela facilidade para marcar gols. Langara marcou nas décadas de 1930 e 1940, sendo lembrado como um dos maiores goleadores do futebol espanhol. 21º. Alfredo Di Stéfano. Foi uma das maiores lendas da história do futebol mundial. Com 513 gols na carreira, o argentino naturalizado espanhol marcou época principalmente no Real Madrid, onde conquistou diversos títulos e ajudou a transformar o clube em uma potência mundial. Conhecido pela versatilidade, liderança e inteligência em campo,
Di Stefano brilhou nas décadas de 1950 e 1960 e é considerado um dos jogadores mais completos de todos os tempos. 20º. Harry Kane. É um dos maiores atacantes da atualidade e um dos principais artilheiros do futebol inglês. Com mais de 514 gols na carreira, se destaca pela finalização precisa, visão de jogo e regularidade dentro de campo. Ídolo do Tottenham por muitos anos, também brilhou defendendo a seleção da Inglaterra e depois seguiu sua carreira no Bayern de Munique, mantendo números impressionantes e se consolidando entre os grandes goleadores do futebol mundial. 19º. Fritz Walter. Foi um dos maiores nomes da história do futebol alemão. Com 517 gols na carreira, ficou marcado pela liderança, habilidade e visão de jogo. Ídolo do Kaiserslautern e capitão da seleção da Alemanha Ocidental, liderou o país na conquista histórica da Copa do Mundo de 1954, conhecida como Milagre de Berna. Walter é lembrado até hoje como uma das maiores lendas do futebol alemão. 18º. Jimmy M. Segrori. Foi um lendário atacante escocês e um dos maiores artilheiros da história do futebol. Ídolo do Celtic, marcou impressionantes 520 gols durante a carreira, sendo conhecido pelo excelente posicionamento e pela incrível capacidade de finalização. Atuando nas décadas de 1920 e 1930, M. Segrori conquistou diversos títulos nacionais e até hoje é lembrado como um dos maiores jogadores da história do futebol escocês. 17º. Zico. É considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Conhecido como Galinho de Quintino, marcou 523 gols ao longo da carreira e encantou o mundo com sua técnica, visão de jogo e cobranças de falta. Ídolo máximo do Flamengo, conquistou títulos históricos, incluindo a Libertadores e o Mundial de 1981. Pela seleção brasileira, Zico brilhou nas Copas do Mundo e ficou marcado como um dos maiores meio-campistas ofensivos de todos os tempos. 16º. Benzema. É um dos maiores atacantes do futebol moderno. Com mais de 524 gols na carreira, o francês construiu uma trajetória brilhante principalmente no Real Madrid, onde conquistou vários títulos, incluindo Champions League e La Liga. Conhecido pela inteligência em campo, técnica refinada e poder de decisão, Benzema também venceu a Bola de Ouro após temporadas históricas pelo clube espanhol. Além disso, teve grande destaque defendendo a seleção francesa. 15º. Uwe Seeler. Foi um dos maiores jogadores da história do futebol alemão e um ídolo eterno do Hamburgo. Conhecido pela raça, lealdade e grande capacidade de fazer gols, marcou 542 gols ao longo da carreira. Atuando como atacante, brilhou principalmente nas décadas de 1950 e 1960, sendo destaque também pela seleção da Alemanha. Seeler disputou 4 Copas do Mundo e ficou marcado como um dos maiores centroavantes da sua geração. 14º. Fernando Peirotto. Foi um dos maiores artilheiros da história do futebol português. Ídolo do Sporting, marcou impressionantes 554 gols em jogos oficiais, tendo uma média absurda de gols por partida. Atuando como centroavante nas décadas de 1930 e 1940, ficou conhecido pela finalização precisa e pelo faro de gol. Peirotto conquistou vários títulos nacionais com o Sporting e até hoje é lembrado como um dos atacantes mais letais do futebol mundial. Em 13º lugar, Túlio Maravilha. Ser artilheiro do Campeonato Brasileiro em 3 edições diferentes é um feito para poucos. O irreverente atacante não parou de balançar as redes desde que surgiu para o futebol em 1988 até 2018, quando ainda se arriscava nos gramados com quase 50 anos. Foram 570 gols em jogos oficiais, a maioria pelo Botafogo. Ele ainda marcou 10 gols pela seleção brasileira. 12º. Ferenc Dek. Ex-atacante húngaro, morto em 1998, brilhou pelos gramados de seu país natal e é pouco conhecido no Brasil. Atuou profissionalmente entre 1940 e 1954, marcando inacreditáveis 571 gols. 11º. Ibrahimovic. Artilheiro e polêmico, também compõe a lista dos maiores goleadores da história do futebol, com passagens marcantes por Milan, 93 gols, PSG, 156 gols, Inter de Milão, 66 gols, e pela seleção sueca, da qual é o maior artilheiro, com 62 gols. No total, balançou as redes por 573 vezes. 10º. Luís Soares. Artilheiro uruguaio, braço direito de Lionel Messi no auge do Barcelona, já está na reta final de sua carreira, mas segue acumulando gols. Os últimos deles com a camisa do Inter Miami, seu atual clube nos Estados Unidos. Marcou aproximadamente 606 gols oficiais até hoje.
Em nono lugar, Eusébio. Este foi o maior artilheiro português, embora tenha nascido em Moçambique, até surgir um certo Cristiano Ronaldo. Ídolo do Benfica e craque da seleção, terceira colocada na Copa de 1966, o Pantera Negra fez 471 gols apenas com a camisa dos encarnados e 623 no total. Atuou entre 1957 e 1978 e faleceu em 2014, aos 71 anos. Oitavo. Miller, com 735 gols em partidas oficiais, o lendário atacante alemão foi o maior artilheiro da história das Copas do Mundo até Ronaldo superá-lo em 2006, e depois Klose superar os dois em 2014. Ele atuou entre 1963 e 1981 e é considerado o maior ídolo da história do Bayern de Munique, equipe pela qual marcou 570 gols e conquistou dezenas de títulos, 3 Champions e 4 Bundesligas. Sétimo. Robert Lewandowski. Craque da Polônia e do Barcelona, Robert Lewandowski já pode se considerar um dos maiores artilheiros da história do futebol. Marcou 750 gols até o momento. Com inúmeros recordes, um aproveitamento incrível na frente do goleiro e a idolatria de várias torcidas ao redor do mundo, Leva é o segundo maior goleador da história do Bayern. Sexto. Ferenc Puskás. Com 756 gols em partidas oficiais, a lenda que hoje dá o nome para o prêmio do gol mais bonito do ano foi uma máquina de balançar as redes ao longo da extensa carreira entre 1943 e 1967. Anotou 357 gols pelo Honvéd, da Hungria, onde iniciou a carreira, e outros 240 pelo Real Madrid, onde conquistou 3 Ligas dos Campeões. Pode colocar também mais 84 pela seleção húngara, pela qual foi vice-campeão do mundo em 1954. Quinto. Pelé, com 767 gols. O eterno rei do futebol, que nos deixou em dezembro de 2022, ainda é o maior artilheiro da história deste esporte. Ao considerarmos os jogos oficiais, e desconsiderando amistosos, que ele disputou entre 1956 e 1977, Pelé anotou 643 gols pelo Santos, 77 pela seleção brasileira, ainda o maior goleador da história da amarelinha, e outros 37 pelo Cosmos, já no fim de carreira. Existem, também, outros números. Segundo o site FUTDados, uma das referências em estatística, Pelé fez 767 gols oficiais. De acordo com as contas do jornalista Rodolfo Rodrigues, outra referência que temos na contagem de números no futebol, o rei do futebol somou 762 gols oficiais. Parte da polêmica sobre os gols marcados por Pelé está no antigo Campeonato Brasileiro de Seleções, que era considerado competição oficial pela entidade que regulava o esporte brasileiro na época, a CBD. A contagem total, por outro lado, chega aos 1.281 gols. Ou seja, Pelé ainda pode ser considerado o maior artilheiro do futebol em todos os tempos. Quarto. Romário, com 772 gols. O herói do Tetra tem a incrível média de 55 gols em 70 jogos com a amarelinha. Apesar de se orgulhar de ter passado dos 1.000 gols, a conta em jogos oficiais que consideramos aqui chega a apenas 772. Só pelo Vasco ele fez 265. No Flamengo foram outros 186. O que ninguém discute é que o baixinho é um gigante da história do futebol. Terceiro. Josef Bican, com 805 gols em partidas oficiais. Há quem diga que esta lenda, de nacionalidade austríaca e tcheca, que atuou entre 1931 e 1956, é o maior artilheiro de todos os tempos, com mais de 1.400 gols no total e mais de 800 em jogos oficiais. 2. Lionel Messi, 898 gols. É claro que o maior artilheiro da história da seleção argentina e do Barcelona estaria nesta lista. São 672 gols com a camisa azul-grená, 32 gols com o PSG, outros 115 com a Albiceleste e agora 79 marcados no Inter Miami. Em primeiríssimo lugar, Cristiano Ronaldo. Pode ser o maior artilheiro de todos os tempos se considerarmos jogos oficiais, com 971 gols no total. Só para lembrar, ele já é o maior artilheiro da história da UEFA Champions League. 141 gols, incluindo um gol pela fase preliminar. São 5 pelo Sporting de Portugal. 145 pelo Manchester United. 450 pelo Real Madrid. 101 pela Juventus. 127 pelo Al Nassr. E 143 pela seleção portuguesa. Então é isso. Deixe nos comentários o que achou da lista. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e até a próxima.